Saudações. Agora a gente vai continuar explicando como o Ocidente, a OTAN, propriamente enfiou o pé na jaca na questão da Rússia. Nessa segunda parte, a gente começa com a Arábia Saudita resolvendo reagir, certo? As sanções e as más relações com a Arábia Saudita marcam um grande fracasso da política dos Estados Unidos. M.K. Bhadralkumar, que é um ex-diplomata indiano, escreveu o seguinte, abre aspas, a administração Biden tentou o destino subestimando a importância do petróleo em termos econômicos e políticos modernos e ignorando que o petróleo continuará sendo a fonte de energia dominante em todo o mundo no futuro próximo, alimentando tudo, de carros a aquecimento doméstico até grandes titãs da indústria e fábrica. As potências ocidentais são ingênuas demais para pensar em uma superpotência energética como a Rússia sendo simplesmente apagada do ecossistema. Em uma guerra de energia com a Rússia, eles estão condenados a acabar como perdedores, e isso antes que ela acontecesse. Historicamente, as nações ocidentais compreenderam o imperativo de manter boas relações diplomáticas com os países produtores de petróleo, mas Biden jogou a cautela ao vento ao insultar a Arábia Saudita, chamando-a de Estado pária. Qualquer melhora nas relações Estados Unidos-Arábia Saudita não deve ser esperada sob supervisão de Biden. Os sauditas desconfiam das intenções americanas. Espertos, né? A congruência dos interesses por parte da OPEP para manter os preços elevados deve-se essencialmente ao fato de necessitarem da receita extra para o orçamento de despesas e para manter um nível de investimento saudável para a indústria petrolífera. O FMI, em abril, projetou o preço de equilíbrio do petróleo na Arábia Saudita, o preço de petróleo pelo qual o orçamento saudita é equilibrado em 79 dólares e 20 o barril. Fecha aspas. A questão do orçamento é óbvia, mas o mais importante é que todo o OPEP+, reconheça o novo esquema de sanções como um potencial ataque a cada um deles. Certo? Hoje é a Rússia, amanhã quem será? Ontem foi o Irã, antes de ontem foi a Venezuela. Quem está seguro enquanto os Estados Unidos estiverem comandando? Assim, enquanto uma crise sistêmica está se formando, é natural que a OPEP veja com ceticismo os recentes movimentos dos Estados Unidos e da União Europeia para reduzir as exportações de petróleo da Rússia. O Ocidente racionaliza esses movimentos com o objetivo de reduzir drasticamente a receita da Rússia com exportações de petróleo, que se traduz, evidentemente, em resiliência para combater na guerra da Ucrânia. É aquilo que eu já expliquei muitas vezes. Guerra depende profundamente de alocação de recursos, correto? Vamos lá. Sem dúvida, o movimento do Ocidente é um precedente, ou seja, prescrever por razões geopolíticas o preço pelo qual cada país produtor de petróleo tem direito a exportar seu produto. Se hoje a Rússia está sendo atingida, pode ser a Arábia Saudita amanhã ou o Iraque, então a decisão do G7, se implementada, iria corroer o papel-chave da OPEP na regulação do mercado global de petróleo. E é evidente que eles não aceitariam isso. Isso é óbvio, né? Só os imbecis. Gente, é terrível. Como pode um povo tão burro chegar à liderança de países tão importantes? Mas vamos continuar. Assim, a OPEP está agindo proativamente. Sua decisão de reduzir a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia e manter o preço acima dos 90 dólares por barril zomba da decisão do G7. Simplesmente ignora. Como se fosse um cachorro latino. 7 cachorros no cara, né? A OPEP estima que as opções de Washington para combater a OPEP são limitadas. Ao contrário da história energética passada, os Estados Unidos não têm um único aliado dentro do grupo da OPEP+. Perderam o que tinha, que era a Arábia Saudita. Assim, devido à crescente demanda doméstica por petróleo e gás, é perfeitamente concebível que as exportações dos Estados Unidos de ambos os itens possam ser reduzidas. E se isso acontecer, a Europa será de longe a maior prejudicada. Meu Deus, né? Óbvio isso. Em entrevista ao Financial Times na semana passada, o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, alertou que, à medida que o inverno se aproxima, se os preços da energia não forem reduzidos, correremos um risco de uma desindustrialização maciça do continente europeu. E as consequências a longo prazo disso podem realmente ser muito profundas. Gente, é óbvio, é evidente. Se uma empresa quebra, você não pode ressuscitá-la por um ato, não. Quebrou, está quebrado. E empresas de 400 anos na Europa foram quebradas. Grandes empresas, enormes empresas, foram quebradas na Europa. A Suécia, o país degringolou. A Inglaterra faliu. A Inglaterra é um país quebrado.
Não existe mais. A Alemanha está nesse caminho. Tudo isso é consequência da fobia do Russiagate dos Estados Unidos, originalmente levantada por razões puramente políticas domésticas. É uma consequência de deturpar e julgar mal o tamanho e a importância da economia da Rússia. É consequência de se acreditar que os interesses russos e sauditas possam ser ignorados. O objetivo da Rússia é reduzir o tamanho da OTAN na Europa. Ela vai conseguir isso de uma forma ou de outra. Fará isso usando as sanções contra ela para privar a Europa de energia barata. Sustentado ao longo de meses ou anos, é tudo o que é necessário para fazer a OTAN desmoronar. Nada como a pobreza batendo na porta, não é? Então, a OTAN ficou batendo na porta do diabo por muito tempo. Uma hora o demônio atende, isso é óbvio. De toda forma, as sanções finalmente separarão a Europa dos Estados Unidos e de sua política externa fracassada. Mas alguns políticos dos Estados Unidos ainda acham que devem continuar a acumular na montanha de fracassos em que a política externa dos Estados Unidos se tornou. A reação do Congresso contra a Arábia Saudita, veja só, aumentou acentuadamente na segunda-feira, quando um poderoso senador democrata ameaçou congelar a venda de armas e a cooperação de segurança para o reino após a decisão de apoiar a Rússia nos interesses dos Estados Unidos. A raiva de Washington com seus aliados sauditas se intensificou desde a decisão do OPEP+, na semana passada, de cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris, ao invés de aumentar em 2 milhões, como os Estados Unidos queria. O que foi visto como um leve para o governo Biden semanas antes das críticas às eleições no meio de mandato e um importante impulso para a Rússia. Rebatendo a decisão de Mohammed bin Salman de ajudar a subscrever a guerra de Putin através do cartel do OPEP+, Menendez disse que simplesmente não há espaço para jogar dos dois lados desse conflito. Gente, se vocês gostam de história, veja a história famosa de Cneo Pompeu versus Júlio César. Cneo Pompeu que veio com essa onda, ou está a meu favor ou está contra mim. O que aconteceu com ele? É só ler a história, para saber o que foi feito a cabeça dele, certo? Bom, outro senador democrata e membro do Congresso, Richard Blumenthal e Ro Khanna, experimentaram sentimentos semelhantes em um artigo de opinião para o público, que também acusou a Arábia Saudita de minar os esforços dos Estados Unidos e ajudar a impulsionar a invasão da Ucrânia pelo presidente Putin. Os senadores querem bloquear a venda de armas para a Arábia Saudita. Mohammed bin Salman comprará com satisfação o sistema de defesa aéreo russo. Em contraste com o sistema dos Estados Unidos, eles têm a vantagem de realmente funcionar. Eu já falei sobre aquele sistema dos Estados Unidos que vai virar a guerra na Ucrânia e que não serve para porcaria nenhuma. É um sistema sônico, no máximo supersônico, incapaz de deter armas hipersônicas. É um sistema inútil, tá certo? É um monte de trambolho eletrônico. Bom, de toda forma, os mísseis de alcance intermediário da Arábia Saudita são da China. Será um prazer adicionar mais desses também. Irritar a Rússia, a China e todo o Oriente Médio, tudo ao mesmo tempo. Enquanto condena seus aliados europeus a um colapso econômico sistêmico e a pobreza absoluta, é o resultado da política externa irracional dos Estados Unidos. Acho, quem diz é o Berhan, improvável que o governo Biden, com sua ideologia liberal, esse é o ponto que eu sempre critico aqui, liberalismo, seja capaz de corrigir seus próprios erros. As falhas e erros permanecerão sem consequências e suas consequências se multiplicarão. Permanecerão sem correção, por favor. Será necessária uma mudança de regime em Washington e uma mudança de sua ideologia de Estado profundo para encontrar uma visão realista das políticas externas. A guerra é a política por outros meios. Von Clausewitz disse isso. Só que os meios da política dos Estados Unidos condenaram não só os Estados Unidos, como todo o oeste coletivo e até mesmo o sistema capitalista. O que o mestre Leider acha disso? Pouco que se... Até. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtem. A qualidade do áudio é ruim, a do vídeo provavelmente é pior, mas eu tento passar informação de qualidade. Fui.